Matar e roubar. Parte 3. O ataque da teocracia ficou mais feroz, finalmente rompendo as defesas externas da capital. Vendo que os soldados da teocracia começaram a entrar na cidade, Ainz e seu grupo começaram a se mover rapidamente. A primeira coisa que Ainz fez depois de se infiltrar no castelo usando Perfect Incognoscível foi encontrar um elfo que estava sozinho, sem testemunhas por perto, e capturá-lo. Depois de perder várias oportunidades por causa da possibilidade de ser descoberto, ele finalmente capturou uma elfa que parecia uma serva. Ainz imediatamente a encantou e voltou para a localização dos gêmeos usando portal. Então, ele a questionou como fizeram com o elfo antes. Infelizmente, eles não foram capazes de obter muitas informações úteis da mulher. Percebendo que não havia mais informações úteis a serem obtidas da elfa, Ainz imediatamente a matou com a magia morte, sem hesitação. Não deveria haver nenhum problema com uma única mulher desaparecendo de um castelo que iria cair em breve. Depois de despojar a elfa de suas roupas e outras coisas que poderiam ser usadas para identificá-la, eles moveram seu corpo para um lugar distante, para o lugar onde eles inicialmente descobriram o Ursus Lord, usando portal. Os animais selvagens provavelmente a limpariam. Mesmo que ela fosse descoberta antes disso, ela seria apenas um cadáver misterioso sem uma única ferida. É muito improvável que alguém o conecte com Ainz e os outros. Ele pensou que seria mais natural teletransportá-la para cima do castelo e fazê-la morrer com a queda, pois teria sido uma ação razoável para ela nessa situação. No entanto, dado que eles podem precisar usar sua identidade mais tarde, ele apenas a fez desaparecer. Alguma exaustão de MP foi necessária para lidar com o corpo, mas com a taxa de recuperação de MP de Ainz em mente, não foi grande coisa. Além disso, mesmo que ele quisesse esperar até que se recuperasse, eles não tinham mais tempo para observar as coisas do lado de fora. As forças da teocracia ainda estavam tendo dificuldades contra a guerrilha dos elfos na cidade. Dito isso, considerando a diferença em sua força de luta, sua vitória era apenas uma questão de tempo. Nenhum indivíduo forte havia aparecido em campo ainda, então provavelmente foi correto eles pensarem que não havia ninguém como aquele presente aqui. O rei elfo, que se dizia ser uma pessoa forte, não estava em lugar algum do lado defensor, provavelmente porque ele já havia escapado deste lugar. Nesse caso, os itens mágicos o seguiriam, tornando suas ações aqui um esforço sem sentido. Ainz murmurou tais pensamentos internamente e então chamou os gêmeos. Bem, vamos nos mexer. Eles agora sabiam a posição geral de seu destino, mas era lamentável que eles não conseguissem descobrir as habilidades e itens do rei que era conhecido como o indivíduo mais forte deste reino. Talvez eles devessem ter escolhido um elfo de aparência mais importante, mas não houve tempo suficiente para selecionar cuidadosamente seu alvo. Só resta um problema. Como deveríamos não, para ser mais preciso, quem deveria ser o único a se esconder? Nesse território hostil, cada um deles se movendo independentemente estava fora de questão. Eles agiram fora de vista até este ponto, então mover-se descaradamente ao ar livre agora tornaria todos esses esforços sem sentido. Seria então melhor se todos os três se movessem furtivamente. Eles certamente tinham os meios para fazer isso, mas também criou um novo problema. Aura era a única que podia sentir Ainz em Perfect Incognoscível, e mesmo assim, ela só podia sentir que ele estava em algum lugar ao redor deles. Druidas têm um feitiço para ver através de Perfect Incognoscível, mas Mare, que se especializou principalmente no uso de feitiços ofensivos salvo algumas exceções, não tinha esse em particular. Se Aura entrasse em sigilo com sua capa Gili, mesmo Ainz e Mare não poderiam encontrá-la. A Sulig d'Apple Cloak que a Mare normalmente equipava tinha capacidades furtivas extremamente altas ao ar livre, especialmente nas florestas, mas sua capacidade seria reduzida pela metade enquanto estivesse dentro de casa. Infelizmente, parecia que este lugar era considerado dentro de casa, embora o castelo fosse feito de árvores, reduzindo a habilidade da capa ao ponto em que mesmo Ainz podia senti-lo mais ou menos. Se Aura e Ainz pudessem sentir a localização de Mare, era altamente provável que o inimigo também pudesse, então não teria sentido. Isso significava: se Ainz se escondesse, Aura poderia encontrá-lo, mas Mare não. Se Aura se escondesse, tanto Ainz quanto Mare não poderiam encontrá-la. O Sulig d'Apple Cloak de Mare estava enfraquecido, e mesmo que ele usasse o Gili Cloak o resultado deveria ser o mesmo. É altamente possível que um terceiro possa descobri-lo também. Eles finalmente concluíram que, se os três não pudessem se mover secretamente juntos, um deles deveria se esconder para agir como seu trunfo em uma emergência. Embora a Aura fosse a mais apropriada para o papel, seria problemático se Mare e Ainz não conseguissem entender sua localização em um piscar de olhos. Se eles tivessem muito azar, eles poderiam até acabar colidindo com ela enquanto tentavam se mover. Este é realmente um grande erro da minha parte.
Eles tiveram uma semana de tempo para se preparar. Eles absolutamente deveriam ter discutido isso antes de vir aqui. Ains passou por tais operações furtivas muitas vezes em Yggdrasil. Por exemplo, durante a primeira limpeza de Nazarick, eles tiveram que viajar secretamente pelos pântanos cheios de Tuveg. Mas, todos os seus companheiros de guilda geralmente preparavam suas próprias medidas para operações furtivas. Como todos geralmente estavam acostumados com isso, uma pequena conversa antes de agir funcionou bem o suficiente para eles, mesmo que não tenham discutido antes. Ains ficou um pouco animado com a palavra Kyustial porque isso o fez lembrar de coisas de Yggdrasil, então ele esqueceu completamente de discutir o plano com os gêmeos. Então por que os outros dois não apontaram para ele? Ele não confirmou se seu palpite era verdade, pois isso seria assustador para ele, mas eles provavelmente estavam pensando que Ains-sama provavelmente tem alguns planos com total confiança nele. Na verdade, seus olhos estavam olhando para ele com fé absoluta neste momento. Ele não podia dizer a eles que não tinha planos agora. Ele girou sua matéria cerebral inexistente a toda velocidade o suficiente para aquecer seu, também imaginário, cérebro. Ains poderia perguntar a eles sobre o que deveriam fazer agora, mas eles não podiam perder tempo aqui, então ele deveria propor sua ideia primeiro. Então eu usarei, Perfect Incognoscível, Aura será a vanguarda. Ains decidiu. Os gêmeos não se esconderiam. Eles teriam que confiar nos sentidos de Aura para evitar os outros. Se algo inesperado acontecesse, os gêmeos os enfrentariam abertamente com Ains pronto para apoiá-los a qualquer momento. Ele estava mais preocupado com eles se separarem durante um ataque do que com eles serem descobertos por alguém, porque eles não seriam capazes de se encontrar no primeiro caso. Os gêmeos não levantaram objeções. É realmente, muito bem. Você pode falar o que pensa se notar algo que sabe. Honestamente, Ains ficaria mais feliz se eles tivessem alguma objeção. Três cabeças juntas em vez de usar a de Ains sozinha provavelmente pensariam em um plano melhor. Havia também a possibilidade de que os gêmeos concordassem apenas porque era o plano de Ains. Estritamente falando, eles estavam jogando a responsabilidade sobre ele. Se Ains negligenciou algo ou seus planos falharam, o que era uma ocorrência bastante comum, o que eles fariam? Eles provavelmente não diriam nada, mesmo que as coisas dessem errado, mas isso definitivamente não era uma coisa boa. Esse é o problema com os NPCs. Mas, mesmo que eu os force a espremer algumas ideias aqui, não há tempo suficiente, vamos apenas ignorar esse problema por enquanto e ser mais cautelosos da próxima vez. Ele explicou várias contramedidas para Aura e Mare, e então caminhou atrás deles para o castelo com seu feitiço ativo. Quase não havia elfos, assim como quando Ain se infiltrou sozinho antes, então eles não encontraram ninguém no caminho. Claro, o fato de que Aura estava ouvindo os passos ao redor deles e cronometrando seus movimentos para que eles os evitassem também era um fator importante nessa situação. Quase não havia pessoas no castelo real do reino durante seus últimos momentos também, mas eles trabalharam para criar barricadas nas entradas, pelo menos. Não havia tais coisas aqui, embora a teocracia estivesse à sua porta. Na verdade, o clima aqui parecia que nada de incomum estava acontecendo lá fora. Parece que eles não pretendem defendê-la, como eu esperava, os altos escalões do país deixaram a cidade por conta própria e já escaparam. Pelo que ouvi, não parece haver nenhum outro país élfico por aqui, mas o grande mar de árvores é bastante grande. É perfeitamente possível que existam terras mais ao sul com cidades e nós simplesmente não sabemos sobre elas. Todo esse problema seria em vão se for esse o caso. De qualquer forma, eles teriam uma resposta em breve. Seria burrice da parte dele continuar pensando em assuntos sobre os quais não podiam fazer nada. A área restrita, provavelmente a tesouraria, parecia estar nos andares superiores. Ficava 2 andares acima daquele onde ficava o quarto pessoal do rei e era o ponto mais alto do castelo. Ele pensou inicialmente em entrar por fora, mas abandonou a ideia ao considerar que era improvável que tal lugar tivesse janelas. E assim os três continuaram a subir as escadas. Eles escalaram os andares sem serem descobertos. Ao chegar ao andar de seu destino, Aura levantou a voz com uma pitada de suspeita. O que é esse lugar mesmo? Todo o teto, que tinha cerca de 15 metros de altura, estava cheio de luzes cobrindo todas as suas superfícies. Não havia janelas ao redor, então não havia dúvida de que foi feito através de algum tipo de magia. Mas, não era brilhante o suficiente para ser chamado de deslumbrante. Ains moveu seu corpo um pouco para tentar ver se ele recebeu algum debuff. Parece que este não era o tipo de luz que os sacerdotes usariam para afetar negativamente os mortos-vivos. Considerando que este era o país dos elfos, provavelmente era alguma magia divina relacionada aos druidas. O fenômeno em si não era tão estranho. Afinal, o sexto andar de Nazarick era semelhante.
Até a magia arcana e a magia psíquica tinham feitiços de emissão de luz, mas a falta de efeitos secundários tornava difícil saber a que tipo de magia essa luz pertencia. Mas não foi isso que fez Aura levantar a voz. Era a coisa bem em frente ao teto, o chão, que estava completamente coberto de terra. A maior parte do piso, livre de paredes ou divisórias e com cerca de 100 metros de largura em todas as direções, estava coberto de terra. Havia algumas áreas livres da cobertura do solo, mas a área ao redor da enorme porta estava completamente coberta. Aura chutou levemente o solo algumas vezes e virou um pouco. Não demorou muito para que ela batesse no chão embaixo dele. Não era tão profundo. Um substituto para um tapete, talvez. Ouvindo isso, Ain sentiu que provavelmente era esse o caso. A vila dos elfos negros também não tinha uma cultura de usar tapetes. Eles usavam no máximo algumas almofadas de chão tecidas de grama. Espere, não, cultura é um tópico diverso, mas isso não parece um pouco primitivo? Ou isso é uma medida de cautela, para fazer os intrusos deixarem suas pegadas? Mas, nesse caso, não deveria haver uma patrulha ou um guarda vigiando esta área. Ains concordou com as palavras de Mare. Não parecia haver ninguém por aqui. Demasiado descuidado, para pensar que ninguém está aqui, não, talvez até os que estavam aqui foram mobilizados para se defender contra o ataque da teocracia. Aquele servo disse que esta área era restrita, embora nada sobre soldados estacionados aqui, talvez eles planejassem cultivar vegetais e outras coisas se eles precisassem se esconder no castelo. De acordo com a hipótese de Mare, Ains concordou também. Era possível que os druidas cultivassem plantações aqui, embora não houvesse nenhuma luz do sol entrando. Talvez essa luz substituísse a luz do sol real para cultivar plantas aqui. Embora a área que Aura chutou fosse rasa, estava perto da borda. Era possível que o solo mais profundo fosse profundo o suficiente para cultivar plantas. Eu posso testar isso melhor se alguém como Chautiar, que recebe uma penalidade de luz do sol, estivesse conosco aqui. Eu poderia usar todos os itens mágicos avaliação, se for um item mágico, mas se não o fizessem encontrar alguma coisa boa no tesouro, eles podem tentar levar isso junto com eles como consolo. Ains decidiu por essa decisão e começou a andar atrás dos gêmeos. Esses dois usaram habilidades para não deixar pegadas para trás, enquanto Ains lançou Fly, mantendo Perfect Incognoscível, para fazer o mesmo. Enquanto o grupo se aproximava do centro da sala. Senti uma presença estranha e vim checar, mas acho que eram alguns elfos negros. Crianças gêmeas nisso. Uma voz falou de repente. Voltando-se, encontraram um elfo a cerca de 10 metros de distância deles. Ele tinha um rosto frio, mas bonito, com cada olho de uma cor diferente. Ele definitivamente não era um servo. Eles podiam sentir que esse elfo estava acostumado a dar ordens aos outros, podia-se sentir a arrogância que irradiava ao seu redor. O que? Ain soltou uma voz surpresa que ninguém mais podia ouvir. Não deveria haver ninguém lá. Ele tinha certeza. Ains e Mare podem ter sentido falta dele, mas não há como Aura também. Ele também não era invisível, Ains o teria visto se fosse esse o caso. Talvez ele tenha enganado os olhos de Ains com uma habilidade especial de ocultação enquanto usava a invisibilidade ao mesmo tempo para se esconder da Aura. Ou então, ele se teletransportou aqui? Merda! Eu deveria ter implantado, atrasar teletransporte. Aura se moveu graciosamente para se posicionar entre Ains e aquele elfo enquanto Mare assumiu uma postura de luta, segurando seu cajado com as duas mãos. Em contraste com os gêmeos, o elfo não mudou sua postura. Ains o encontrou cheio de lacunas, mas talvez essa tenha sido a tentativa do oponente de atraí-los. Um guerreiro habilidoso provavelmente poderia julgar se ele estava sendo genuíno ou se era um blefe, mas Ains não podia. Ains se moveu um pouco e tentou acenar com a mão para o elfo. O elfo não desviou o olhar. Então, ele não podia ver através do Perfect Incognoscível de Ains. Ains se virou para olhar para os gêmeos. Suas ordens antes da infiltração eram, no caso de encontrarmos algum indivíduo misterioso, concentre-se em coletar informações deles até que eles nos ataquem. Aura indiferentemente estendeu a mão para agarrar seu colar. Os gêmeos provavelmente pretendiam coletar as informações enquanto discutiam entre si. Ele podia entender suas intenções, mas eles estavam sendo um pouco precipitados. Se fosse Ains, ele teria atacado imediatamente os infiltrados se eles fizessem algum movimento suspeito antes dele. Tocar o equipamento era o mesmo que apontar uma arma para os olhos. Esperando que o elfo misterioso começasse a atacá-los a qualquer momento, Ains se preparou para contra-atacar com magia a qualquer momento. Mas, ele acabou inclinando a cabeça em perplexidade depois de observar o elfo. Não há mudança na atitude do elfo. Ele viu as ações de Aura, mas não parecia estar particularmente incomodado com elas.
Foi porque ele estava altamente confiante em sua força ou foi porque ele não conseguia entender o que Aura estava fazendo? Ou talvez ele estivesse tentando coletar informações como eles estavam e por isso estava hesitando em atacá-los. Qual é o significado disto? Aqueles olhos, eu não me lembro de ter dormido com nenhum elfo negro, não, talvez eu tenha lembrado. Deixe-me testá-lo então. O ar de intimidação do elfo ficou mais forte. Até parecia que o elfo tinha inchado um pouco. Tixi, Aura estalou a língua. Corpo de Ber refulgente. Então você pode suportar isso. Esta é provavelmente a primeira vez que vejo alguém sendo capaz de fazer isso. Ei, por que você apontou a intenção de matar para nós? Você quer morrer? Indomitabilidade. Ah, ha. O elfo riu como se tivesse acabado de ouvir a maior piada. Aura franziu as sobrancelhas de uma maneira que gritou perigo. Ela fez um punho com uma quantidade assustadora de força atrás dele, mas gradualmente o afrouxou enquanto Ains continuava a assistir. Maior resistência. Isso foi esplêndido. Não, eu vejo. Eu nunca tive sequer um pressentimento. Netos, eu vejo. Eu entendo agora. Então, mesmo que não desperte nos filhos, pode despertar na geração dos netos. Pensar que eu não percebi isso foi um pouco estúpido da minha parte. Que bobagem você está murmurando? Maior potencial. Não, significa apenas que eu tive a ideia certa o tempo todo. Pois bem, meus netos. Netos? O que diabos ele está dizendo? Ele parece estar tendo algum tipo de mal-entendido. De jeito nenhum, você é do Bukubuku Shagama-sama. Isso fez Ains entrar em pânico por um momento. Ele percebeu que havia uma possibilidade de que Bukubuku Shagama tivesse chegado a este mundo sozinha e deixado esse cara para trás. Mas não parece haver nenhum pedaço de lodo nele. Talvez ele possa mudar sua forma como solução. Shagama, o que você está falando? Não, nesse caso, poderia ser Akemi-chan-san. E a Maiko tinha uma irmã chamada Akemi-chan. Ela tinha feito uma personagem elfa, mas como ela não gostava muito de Yggdrasil, ele mal sabia nada sobre ela. Você aí, você é um elfo puro, certo? Opa, lançador de sopro de magia. O que é essa pergunta estranha? Não há como você não saber quem eu sou, certo? Nós sabemos. Sim, nós sabemos. Vocês dois são uma merda em atuar. Sua atitude superficial e a resposta monótona foram suficientes para fazer Ains retrucar involuntariamente. O elfo também não acreditou, abrindo a boca surpreso. Bem pensar que você não sabia, é impossível, bom luto. Ouvi dizer que os elfos negros vivem perto das fronteiras, mas pensar que você é tão inculto. O elfo lançou-lhes um olhar intenso. Perdoarei isso uma vez porque vocês são meus netos, mas a ignorância é um pecado. Vou educá-lo completamente sob minha orientação. Mesmo que você diga que vai nos ensinar, espere, na verdade, quem é você? Estou apenas me certificando, mas você é o rei dos elfos, certo? Aura provavelmente fez essa conjectura porque o rei elfo era a única pessoa forte sobre a qual eles foram informados. Essência da vida. Ain soltou uma voz em surpresa. A reserva de HP do elfo era enorme. Ele superou facilmente as Pleiades e provavelmente estava pelo menos no nível 70 pelos padrões de Yggdrasil. Isso fez dele um oponente com o qual eles não poderiam ser descuidados. Aya, estou atordoado. O que seus pais te ensinaram até agora? Não deve haver nada mais importante do que o nome do pináculo de todas as raças élficas, atualmente de qualquer maneira, e o rei dos elfos, o Dessen Olga. Merda! Ainz amaldiçoou. Ele esperava isso, mas não pôde deixar de xingar depois de receber a confirmação. Todo o seu esforço até agora para ficar escondido foi em vão. Ele só podia lamentar todos os seus esforços desperdiçados. Agora, eles teriam que matar essa pessoa, a maior entidade de combate, provavelmente, nesta nação, uma que eles poderiam esperar dizimar as forças de sua hipotética nação inimiga, a Teocracia. Eles certamente não poderiam deixá-lo vivo depois disso. Sobrescrever suas memórias era uma opção se eles pudessem incapacitá-lo e torná-lo incapaz de resistir, mas depois de ver sua essência da vida, Ains percebeu que a força de batalha deste rei, seu HP para ser mais preciso, era surpreendentemente grande para um habitante desse mundo. Claro, eles ganhariam sem dúvida se lutassem normalmente. Afinal, existem 3 entidades de nível 100 aqui, mas provavelmente seria difícil incapacitá-lo sem matá-lo, pois segurar aqui pode ser um erro. Considerando sua aparição repentina, é altamente provável que esse elfo, Dessen, tivesse algumas habilidades desconhecidas para eles. Era perigoso priorizar incapacitá-lo quando não tinham informações suficientes sobre sua verdadeira força. Depois de ver que o nome de Akemi-chan não foi mencionado, ele tinha 90% de certeza de que não havia relação entre eles.
Se houvesse alguma, ela o teria nomeado algo reconhecível. Ele só o mataria se eles fossem levados contra a parede, se ele realmente fosse o filho da família Yamaiko. O rei? Está tudo bem para você estar aqui? Os humanos não estão atacando. Por que você não vai imediatamente até lá e salva seu povo? Mana Essence. Entendo. Até a mana de Dessen era bastante alta para os habitantes deste mundo. Era quase o mesmo que o de Chautiar. HP e MP. Levando em consideração a cultura élfica, ele provavelmente tinha a mesma classe que Mare, uma druida. Um druida Bakline, para ser específico. Por que eu deveria fazer algo assim? Parece que você está entendendo mal o que significa ser um rei. Um rei é alguém que deve ser venerado como uma existência suprema por seu povo, não alguém que trabalha para eles. A misericórdia é a única coisa que os superiores dão aos inferiores. Entendido? E a misericórdia só pode ser pedida, não exigida. Eles devem ficar satisfeitos mesmo que não recebam. O que diabos esse cara estava dizendo? Ains ficou atordoado. Se Dessen estava realmente falando sério, então há algo errado com seu cérebro. Ains até achou os elfos lamentáveis por ter um rei assim. Então você não sente vontade de salvá-los? Mas, bem, posso concordar com uma parte do que você disse. Sim. Também não podemos dizer que ele está totalmente errado. Aya! Ains olhou para os rostos dos gêmeos, boquiaberto com suas respostas. Não parecia ser uma tática soltar a língua do oponente bajulando-o. Que parte de sua declaração eles achavam aceitável? Não, talvez seja eu quem estava errado. Talvez seja assim que um rei deve pensar. Jirkniv também tinha um ar assim nele, como era o rei Quagoa. Aquele era muito servil. Oh, como esperado dos meus netos. Mesmo sem saber, suas mentes podem entender a verdade. Ah, de novo não. Perdi tempo, tenho minhas próprias tarefas para fazer. Ala mágica, fogo. Mas você cometeu um grande erro crítico. Somente os seres supremos podem ser objetos de veneração, não um pequeno elfo como você. Bem, você pode ser venerado como quiser, desde que sejam apenas os elfos por aqui, eu acho. Não, isso está completamente errado, mas eles não vão mudar mesmo se eu os repreender, e não é como se eu não entendesse seus sentimentos. Se ao menos eles fizessem amigos fora de Nazarick, desse ponto de vista, tenho esperanças para Shizu que se tornou amigo daquela garota com os olhos assustadores. Esta viagem foi um fracasso infelizmente. Não, considerando nossa conversa no caminho de volta, até Shizu é um pouco, como eu pensei, apenas Sebas a. Estou pensando em coisas inúteis novamente. O que? Seres supremos? Elfos negros tinham tais tradições orais. Dessen ponderou um pouco e balançou a cabeça levemente. Bem, tanto faz. Eu posso ouvir sobre isso em detalhes mais tarde. Você realmente tem tempo para isso? Como eu disse antes, o país humano não está batendo em suas portas agora. Ains ficou confuso no momento em que desperdiçou, então ele imediatamente lançou o próximo feitiço. Falsa vida de dados. Bem naquele momento, um estrondo veio debaixo deles, sacudindo o chão. Parecia que a teocracia finalmente trouxe as máquinas de cerco. Os gêmeos e Dessen se viraram para olhar o chão e fecharam a boca. Ains continuou a lançar magia. Mana de dados falsos. Tishi. Os humanos são realmente problemáticos. Eu poderia ir até lá e limpá-los eu mesmo, mas é incômodo. Vamos lá. Onde você está nos dizendo para ir? Penetrar para cima. Eu não pensei sobre isso, mas, bem, nenhum lugar deveria ser um problema com minha força. E pensar que você não tinha planos, você não é o pior. E o que você vai fazer se nós te seguirmos? É terra, seria um desperdício se eu entendesse errado. Ains hesitou por um momento antes de pegar um pergaminho e ativá-lo. Mestre da Terra. Dessen olhou intensamente para o corpo de Aura. Você ainda é uma criança, hein? Levará algum tempo até que você amadureça, mas não há nada a ser feito sobre isso. Já esperei tanto tempo. Algumas décadas é muito tempo para ser visto como um mero erro de cálculo, mas teremos que pensar nisso como inconsequente. Você perguntou o que vai acontecer se você vier, certo? Essa resposta é simples. Você terá filhos comigo. E? Sobre o que é mesmo que você está falando? Maior sorte. Você também. Dessen voltou seu olhar para Mare. Depois que as mulheres engravidam, leva tempo até que possam ter um filho novamente. Espero mais de você por causa disso. Você também estará fazendo vários filhos ao meu lado. Suponho que o sangue será ainda mais diluído, mas vendo como despertou na geração dos netos, deve ser possível para os bisnetos também. Eu deveria ter tempo para experimentar. Será problemático, mas provavelmente terei que levar algumas pessoas conosco para se tornarem seus parceiros. Mas, por que você está vestindo uma roupa feminina mesmo sendo um menino? É a tradição dos elfos negros.
Honestamente, o fato de você não ser um elfo puro é um pouco irritante, mas é muito melhor do que estender minha mão para todas as raças humanoides. Aura e Mare olharam para Dessen com a boca aberta. Bem, eu não me importo se você ainda não entendeu. Vamos lá. Ele não tinha certeza do que Dessen estava pensando, mas se aproximou dos gêmeos que estavam enraizados em seu lugar e estendeu a mão para Aura. Ainz afastou aquela mão, determinando a ação como um ataque. Perfect incognoscível, foi dissipado. Antes que Dessen pudesse se virar para olhar para Ainz com surpresa, seu punho ossudo se plantou no rosto de Dessen. Dessen voou para longe, esparramando-se no chão. Esse pedochi. E pensar que você se atreve a olhar lascivamente para a garota que meu amigo me confiou. Morrer. Enquanto ele continuava a insultar, a pequena parte dele que conseguiu ficar fria estalou a língua em seu erro. Ele passou por todos aqueles problemas para manter Perfect incognoscível, mas acabou dando um soco porque perdeu a paciência. Não há nada mais esbanjador do que isso. As emoções de Ainz seriam suprimidas se cruzassem uma certa linha. Ele teria agido de forma mais racional agora se isso tivesse sido acionado. Em vez de socar o cara, ele teria lançado magia de morte instantânea nele. No entanto, não desencadeou, provavelmente porque ele estava mais enojado do que com raiva. A extensão dessa emoção provavelmente também não cruzou a linha. O que? O que? Dessen se levantou em uma agitação, com sangue fluindo de suas narinas. Mas, ele não recebeu muito dano. Essência da vida, mostrou a Ainz que apenas um pouco de seu HP havia desaparecido. Mesmo que ele tenha recebido o soco de Ainz sem defesa, isso é tudo que conseguiu fazer com ele. Existe a possibilidade de que ele estivesse fingindo com uma habilidade como falso dado da vida ou algum equipamento, mas esse provavelmente não foi o caso. Ainz mostrou a palma da mão aberta para os gêmeos, fazendo uma pose para dizer a eles para não se mexerem. De suas estimativas de HP e MP de Dessen, ele parecia estar acima do nível 70, mas abaixo do nível 80. Dito isso, embora seja muito improvável, eles devem estar atentos a uma possibilidade. Yggdrasil não tinha essas classes, mas talvez este mundo tivesse algumas que não aumentassem HP e MP ao subir de nível. Isso poderia tornar possível que alguém estivesse no nível 100, mas seu MP e HP permaneceriam no nível 70. Ele provavelmente estaria certo em supor que não havia nada assim, mas não existe um absoluto. Nós três podemos conspirar e matá-lo, mas isso é uma má ideia por enquanto. Pelo menos não até descobrirmos o método por trás de seu teletransporte. Enquanto Ainz continuava pensando em suas táticas de batalha para o futuro, Dessen levantou a voz. O morto-vivo. Ora, aqui, e tão de repente. Ele voltou seu olhar para os gêmeos. Um de vocês é um necromante. Ainz respondeu antes que os dois pudessem falar. Assim como você supôs. Esses dois são necromantes inigualáveis, e eu sou seu guardião que nasceu do poder desses dois e de seus pais, dos poderes combinados de 4 pessoas. Eu definitivamente não vou permitir que os fracos os toquem. Eu não me importaria se você os tirasse no amanhecer do dia em que você me derrotou, mas Ainz usou todo o seu esforço para rir com desdém, tentando irritar o oponente. Bem, eu acho que isso é impossível para você, certo? Dessen removeu a mão que estava pressionando seu nariz. Parecia que o sangramento já havia parado. Estou um pouco surpreso. Para me fazer sangrar, quantas décadas, não, séculos foram. Eu vejo. Você é forte o suficiente para se gabar, mas não é assim que se fala com um rei. Dito isto, isso é bastante afortunado. Alegra-te, vou te ensinar a diferença entre nossos pontos fortes e discipliná-lo. Ele disse essas palavras enquanto olhava para Aura e Mare. Parecia que ele realmente acreditava em Ainz. Então, Ainz continuou a pensar. Porque parecia que Dessen acreditou em suas palavras, do inimigo, sem dúvida. Ele realmente não tinha nenhuma habilidade que pudesse ver através da invisibilidade. Se ele tivesse alguma, deveria ter passado pela sua cabeça que Ainz apareceu de repente não porque ele foi convocado, mas porque ele estava se escondendo usando algo como invisibilidade. Se ele realmente não sabia, então ele provavelmente era um druida especializado como Mare. Ou, no caso de tudo isso ter sido uma encenação e ele saber que eu já estava aqui, um blefe em certo sentido, o que ele pretende? Ele queria simular o que faria se estivesse no lugar daquele cara, mas gastando muito tempo refletindo sobre isso pareceria suspeito. Então por que não lutamos um contra um, de forma justa? Isso deve tornar mais fácil para meus mestres entenderem quem é mais forte, você ou eles, certo? Dessen arregalou os olhos e riu como se tivesse ouvido uma piada interessante. Enquanto isso, Ainz usou a metamagia silenciosa para enviar uma mensagem para Mare. Égua. Isso era uma grande mentira agora. Se parecer que estou em uma situação ruim, coopere comigo para matar aquele cara. Passe isso secretamente para Aura também.
Obviamente, ele não tinha intenção de entregar os gêmeos para o cara. Além disso, lutar mano a mano, justo e quadrado em uma luta com a vida em jogo era um ato de extrema estupidez. Algumas batalhas eram boas de perder, mas não aquelas em que as pessoas tentavam tirar a vida umas das outras. Mas Ain sentiu como se tivesse cometido um erro. Ele queria passar um pouco mais de tempo se polindo, mas não havia como ele deixar um pervertido como aquele tocar Aura. O elfo também poderia ter habilidades para forçar o teletransporte que Ains não conhecia, o que teria sido perigoso se ele o deixasse tocá-la. A visão agora, a visão de vocês dois comandando um morto-vivo me fez ter certeza de que vocês são meus netos. Então, o chão se moveu. Como ondas se afastando da praia, o solo se agitava em direção a Dessen. Ignorando-o, Ains tirou um pergaminho de debaixo de suas roupas com um movimento deliberado e o ativou. Era um grande desperdício, mas ele não tinha outra escolha. Até que ele soubesse o quanto o oponente sabia, ele não poderia deixar o inimigo ficar cauteloso. A magia ativada foi o feitiço de 8º nível, bloqueio dimensional. Este feitiço teve o mesmo efeito que a habilidade especial usada por seres extradimensionais como demônios e anjos. Ele bloqueou os seres de se teletransportar para fora de um alcance específico com magia de teletransporte instantânea. Enquanto ele fazia isso, o pedaço de terra que se formou antes de Dessen se transformou em algo enorme. Era na forma de um elemental que Ains conhecia. Ele podia ouvir um suspiro de surpresa de Mare, mas Ains também estava surpreso. Um primal elemental. Ao ver o elemental que não podia ser invocado por meios normais antes dele, Ains instantaneamente aumentou seu nível de cautela. Ao contrário de Mare, Ains suprimiu seu som de surpresa de vazar. Um dos ensinamentos fundamentais de Peking Fordumis era que você não podia deixar os outros descobrirem que você sabia. A surpresa de Mare poderia ser mal interpretada como o terror de uma criança ao ver o elemental, mas no caso de Ains, deixaria claro que ele tinha conhecimento sobre isso. Então Ains abaixou os ombros de forma exagerada. E daí? Você criou um grande pedaço de solo chamado Elemental da Terra. Você vai fazer isso lutar comigo em vez de lutar sozinho? Você não está me subestimando. Então você sabe o que é isso. Dessen sorriu altivamente. Bom, claro. Isso é apenas um elemental da Terra, certo? Eu destruí um que foi convocado contra mim no passado. Bem, isso não era tão grande quanto este aqui, então você deve ser bastante forte para poder controlar um tão grande. Afinal, o tamanho é uma das marcas da força, mas o tamanho não é tudo. Sim, você está certo. Dragon Lords que só têm seus corpos grandes para falar podem ser derrotados pelos elfos afinal. Mas estou surpreso. Seu conhecimento não está incorreto. Você estava certo que este é um elemental da Terra. Hahaha. Seu olho perspicaz, não, memória. Eu me curvaria a isso. O sorriso claramente desdenhoso de Dessen se aprofundou ainda mais. Esta é uma chance rara, então por que você não leva um golpe com seu corpo? Um golpe de um elemental que você chamou de trivial. O elemental primitivo ergueu lentamente o punho. Ele deveria se mover mais rápido se fosse um elemental da Terra primal. Isso foi intencional? Bem, eu sou grato por isso. Seu comportamento, como um gato brincando com sua presa, foi uma coisa bem-vinda para Ains. Isso não é o melhor. Enquanto esconde seu sorriso, é claro, seu rosto não se move em primeiro lugar. Ains tentou se lembrar das habilidades do primal elemental da Terra. O primal elemental da Terra que estava acima do nível 80 desempenhava o papel de tanque entre os primais elementais do mesmo nível. Não, fundamentalmente, todos os elementais da Terra preenchiam o mesmo papel. Seus ataques foram considerados como tendo quase todos os atributos metálicos abaixo de seu nível para serem incluídos neles. Por exemplo, se seres como Lupus Aegina que tinham uma fraqueza contra a prata fossem atingidos por ele, isso desencadearia essa fraqueza. Além disso, desde que o oponente e ele mesmo estivessem na Terra, ele teria um bônus em todas as suas estatísticas, mesmo que escassas. Mas isso não deve funcionar agora, pois o piso original que foi exposto depois que todo o solo coletado, era feito de material vegetal. Ele também supostamente tinha capacidade de se esconder no solo, mas isso também não poderia ser usado aqui. Considerando tudo, ele poderia dizer que este não era um bom campo de batalha para o elemental da Terra primal. O que ele deveria estar em guarda eram os socos daqueles punhos. Era uma maneira simples de atacar, mas era altamente destrutiva. Eles não eram exatamente rápidos ou precisos, mas era difícil para um Bakiner como Ains evitá-los. Além disso, causa dano de concussão, o que foi particularmente eficaz contra Ains. Também poderia estender seus braços como chicotes e fazer ataques de longo alcance, mas nesse caso, seu poder diminuiria muito. Assim como seus ataques, sua defesa também deveria ter atributos de metal imbuídos.
Ele também tinha resistência a armas V contra todas as armas e redução de dano físico em cima disso. Considerando todos os itens acima, era o tanque ideal e era problemático lidar com o uso apenas de ataques físicos. Dito isto, também tinha alguns pontos fracos, naturalmente. Por exemplo, não tinha trunfos perigosos, ou seja, não tinha habilidades especiais. Isso significava que não tinha nenhum ataque que pudesse mudar o rumo de uma batalha. O outro ponto fraco era que tudo que funcionava contra atributos metálicos funcionava da mesma forma no elemental. Heroero-san provavelmente poderia derrubá-lo facilmente. Era fraco a ácidos e havia mais um elemento contra o qual era fraco. Ainz fez preparativos para retirar o cajado de seu inventário quando necessário. Ele não iria tirá-lo ainda embora. Como o oponente estava assumindo que ele era apenas um simples morto-vivo, ele deveria jogar junto e não exibir nenhuma habilidade que o colocasse em guarda. A questão era se ele deveria ou não receber o golpe de entrada ou não. Seria um bom ato se ele fizesse parecer que aquele único ataque foi o que fez o ser morto-vivo perceber que este não era um simples elemental da Terra. O demérito neste cenário seria que o inimigo ficaria cauteloso depois de ver que um golpe sério não era suficiente para matar Ainz. Certo? Não há dúvida de que ele é especializado em convocação. O ataque do elemental da Terra será mais poderoso que o normal. Será desvantajoso para a luta a seguir se eu receber dano sem motivo. Nesse caso, o que eu deveria estar fazendo aqui é muralha de esqueleto. Ainz criou uma enorme parede feita de ossos na frente dele ao mesmo tempo que o elemental desceu seu punho. A parede foi instantaneamente destruída e desapareceu no ar. Como eu esperava, a mana dele acabou de cair. Oh, o que é isso? Ainz exclamou em uma voz alta o suficiente para o elfo ouvir. Por quê? Porque isso pode destruir minha parede em um único golpe. Hahaha. Pensar que foi quebrado com um único golpe de um simples elemental da terra, sua parede não é muito frágil. Aproveitando o bom humor de Dessen, Ainz imediatamente lançou um feitiço nele. Duelo desigual. Este era um feitiço de terceiro nível que fazia o lançador se teletransportar para o mesmo lugar que a pessoa em que ele o lançava se tentasse escapar por teletransporte. Além disso, mesmo que o oponente estivesse protegido por atrasar teletransporte, ele ainda o ignoraria e teletransportaria instantaneamente o lançador ao mesmo tempo. Ainda assim, isso obviamente tinha uma fraqueza fatal. Se o oponente se teletransportasse bem no meio de seus companheiros, o lançador que o seguisse também se teletransportaria para o mesmo lugar e acabaria como saco de pancadas. Foi por isso que, embora parecesse um feitiço extremamente útil à primeira vista, foi relegado ao terceiro nível. Antes de ser corrigido, ele poderia ser lançado em aliados para se teletransportar junto com eles. Depois que foi corrigido, o feitiço só poderia ser lançado em inimigos. Então, Ainz deveria estar preparado para escapar se houvesse pessoas no mesmo nível que dessem esperando no local para o qual ele se teletransportaria. Felizmente, duelo desigual, teve a pequena misericórdia de não levar o inimigo junto com o lançador se fosse o lançador que usasse o teletransporte, então não seria tão difícil escapar. O que você fez? Eu lancei um feitiço de morte instantânea. Entendo, então você já tem medidas contra a morte instantânea. Bem, parece que você é um pouco inteligente, então você tentou lidar comigo depois de ver que você não pode vencer o Behemoth. Mas, você realmente acha que eu sou mais fraco que o elemental? Invocadores sendo mais fracos do que suas invocações é impossível em Yggdrasil, mas você provavelmente é o de nível mais baixo aqui. Deixando isso de lado, por que ele não respondeu minha pergunta, mesmo que ele esteja me desprezando como um fraco? É porque ele realmente não tinha medidas anti-morte instantânea. E, o que é esse Behemoth? Dessen sacudiu o queixo, fazendo o elemental da terra primordial erguer os punhos novamente. Foi muito mais rápido em comparação com a última vez. Ele também podia ouvir Dessen lançar um feitiço ao mesmo tempo. Misericórdia de Shoria robusta. Tishi. Seu uso da magia do 10º nível estava dentro das minhas previsões, mas esse é um feitiço realmente problemático. Agora terei que usar metamagia gêmea para matá-lo. Misericórdia de Shoria robusta era um feitiço de 10º nível, e seu consumo de mana era um dos mais altos entre eles, no nível de corte de realidade. Este feitiço tinha 3 efeitos. Primeiro, por um período limitado de tempo, recuperaria gradualmente o HP. No entanto, a taxa de recuperação era trivial e, portanto, era difícil chamá-la de útil para pessoas nessa faixa de nível. A segunda era a imunidade absoluta contra a morte instantânea. Havia feitiços muito melhores no 3º nível se alguém quisesse apenas adquirir resistência contra a morte instantânea, mas havia uma razão pela qual muitos druidas aprenderam esse feitiço apesar disso. Esse motivo foi o 3º efeito, que automaticamente ressuscitava o alvo quando seu HP atingia 0 e morria. Isso não causaria uma queda nos níveis da ressurreição.
A condição de gatilho do HP indo para zero a tornava inútil contra mortes que não eram causadas por danos como os de afogamento, mas ainda era um feitiço muito útil. Os sacerdotes tinham feitiços de ressurreição que não causavam perda de nível se fossem lançados logo após a morte, os druidas também tinham feitiços como Chama da Fênix, mas muitos usam esse feitiço para cobrir quaisquer erros descuidados. Dito isto, eles estariam com pouca saúde após a ressurreição, então era muito provável que morressem de qualquer maneira após alguns acertos. Ainda assim, houve muitos casos em que as pessoas foram salvas por esse feitiço. Aliás, poderia evitar a morte da habilidade final de Ainz. O objetivo de toda a vida é a morte, já que esse feitiço era considerado magia de ressurreição. Nesse caso, no entanto, o feitiço terminaria mesmo que ainda houvesse algum tempo ativo restante. Foi porque o feitiço foi dissipado depois que ativou a porção da ressurreição. Ele provavelmente está se protegendo contra meu blefe sobre usar uma habilidade de morte instantânea. Eu cometi um erro. Meu blefe deveria ser sobre alguma magia que não posso usar. Vamos fazer isso da próxima vez. Magia tríplice, muralha de esqueleto. Como ele esperava, a primeira parede foi destruída com um único ataque e a segunda parede logo em seguida. Enquanto a terceira parede estava obstruindo a visão de Dessen, Ainz mudou ligeiramente de posição, pegou um pergaminho e o ativou, perfurando o cacofônico. Era um feitiço de polimento que ele realmente não precisava agora, mas ele o usou apenas para ter certeza. O primal elemental da terra atacou novamente. A muralha de esqueleto quebrou. Magia tríplice, muralha de esqueleto. Ao mesmo tempo em que a primeira das 3 novas paredes que ele criou estava sendo destruída, ele ouviu Dessen entoar um feitiço. Aspecto do elemental. É um feitiço de druida de 8º nível que deu resistências semelhantes aos elementais. Dava imunidade a status ruins como veneno e doença. Fora isso, também anulou acertos críticos e ataques com efeitos semelhantes. Havia também um feitiço semelhante no 9º nível chamado Forma Elemental. As áreas em que Ainz se especializou estavam sendo mitigadas uma a uma, o que era problemático. Dito isto, quanto de sua mana eu posso esgotar? Magia silenciosa tríplice, selo mágico maior. Ainz mudou sua posição um pouco mais. Com isso, ele havia se deslocado 90 graus de sua posição inicial com Dessen no centro, agora estava mais próximo da escada. O primal elemental da terra destruiu mais uma parede. Infelizmente, ele não podia fazer novas paredes de osso agora. Maximize a magia tríplice silenciosa impulsionada, flecha mágica. Sua mana caiu muito instantaneamente. Naturalmente, mesmo um feitiço de baixo nível consumiria muita mana depois de ser fortalecido por 4 metamágicas. Se este elemental da terra primordial fosse uma invocação, tudo o que precisava era de uma única rejeição maior, bem-sucedida e ele não precisaria preparar todos esses feitiços. No entanto, se Dessen realmente fosse especializado em classes de invocador como ele supunha, provavelmente não conseguiria dissipar a convocação mesmo com sua grande diferença de nível. Além disso, rejeição maior só poderia dissipar convocações, não criações. Poderia ser um ajudante elemental? Se fosse criado sacrificando a experiência, poderia ser mantido quase para sempre. Mas, parece que ele estava consumindo mana para mantê-lo, então esse não deveria ser o caso, eu realmente não posso apostar nisso. Então, ele também deve estar preparado para essa possibilidade. Fina Dessen parou de falar, olhou para os gêmeos, e então olhou para a posição de Ainz com uma expressão confusa. Por que você se mudou para lá? Você está planejando escapar enquanto se chama guardião deles. Tixi. Ha ha ha. Então deixe-me dar-lhe uma mão. O primal elemental da terra deu um soco nas costas indefesas de Ainz enquanto ele corria em direção às escadas. O empurrão causado por seu punho gigantesco soprou Ainz para longe. Uau! Pensar que você não foi esmagado em um único golpe, é lógico que você falaria grande. Bem, sua resistência foi inútil no final de qualquer maneira. Ainz foi enviado voando para longe, mas ele conseguiu manter sua postura com Fly e assumiu sua posição antes das escadas. Mas vendo que você está fugindo, posso supor que você vai deixar seus mestres para trás comigo. Não tem como eu fazer isso. Ainz criou outra muralha de esqueleto. Aquilo novamente. Como você espera vencer sem danificar meu elemental? Esse é um plano idiota que você tem aí. Ao ouvir a voz cheia de exasperação de Dessen, Ainz retornou um sorriso de escárnio por trás de sua parede. Ha ha ha. Eu sei que os humanos estão atacando este país agora. Ei, Rei Elfo, você não acha que o tempo está do meu lado? Eu vejo. Então é assim. Você não é inteligente. Mas, isso não tem sentido. Seu plano é impossível. O que? Impossível, você diz? Sim. Você talvez pensou que algo como humanos poderia me derrubar. Eu, aquele que controla este elemental.
Fiquei exasperado com palavras semelhantes que ouvi do cara que convocou um anjo no passado, mas o elemental da Terra Primal é realmente um ser de primeira classe. A teocracia está atacando sabendo da força de Dessen. Se for esse o caso, significa que eles têm um método para derrotá-lo. No entanto, esse cara parece que ainda não tinha pensado nessa possibilidade. Ou a teocracia é ignorante, ou esse cara é. Mas, se a teocracia realmente conhecesse a força de Dessen, aquela pessoa naquela época realmente teria chamado aquele anjo mais alto. Não é certo o que ele pensou sobre Ainz contemplando silenciosamente, mas Dessen falou com uma voz totalmente farta. Você provavelmente deveria ter entendido se pensasse um pouco, certo? Você realmente é uma pessoa tão superficial. Bem, talvez não possa ser ajudado. Você é um morto-vivo, afinal. Tudo o que você tem é ar para o cérebro. Não sei. Se eles estão preparados para uma luta com os elfos, é lógico que há alguém no campo da teocracia no mesmo nível que esse cara, no mínimo. Nesse caso, o tempo realmente não é meu aliado aqui. Eu quero evitar batalhas consecutivas, mas quanto da energia de seu oponente ele poderia esgotar? Enquanto pensava nisso, Ainz lançou outro, muralha de esqueleto. Como ele disse a Mara em uma mensagem anteriormente, lutar mano a mano é uma coisa idiota de se fazer quando alguém realmente queria vencer, mas ele tinha que continuar fazendo isso desta vez, a menos que sentisse que estava em perigo de perder. Essa batalha também teve mais um fator irritante. Ele teve que lutar com uma mão amarrada nas costas. Ainz já concluiu que Dessen não podia ver através de Perfect Incognoscível. Ele poderia facilmente ganhar se usasse isso. Mas isso não era uma opção. Por quê? Qual era o desenvolvimento mais provável se ele começasse a ter uma vantagem esmagadora usando Perfect Incognoscível? Ou, digamos, o que aconteceria se ele usasse um feitiço de alto nível como Parar o Tempo, e se apresenta-se como um oponente forte? Dessen provavelmente correria ao perceber que não poderia vencer. Por sorte, ele não direcionaria seus ataques aos gêmeos. Bem, ele não podia ter certeza disso, mas era muito improvável. O objetivo daquele cara era capturar Aura e então, Mare. Era razoável pensar que ele não lhes causaria danos fatais. Ainz não queria deixá-lo escapar sem descobrir como Dessen se teletransportou aqui. Ele apareceu de repente, então ele provavelmente poderia desaparecer de repente também. Não, na verdade, ele deveria imaginar o pior e presumir que tinha a capacidade de fazer exatamente isso. Se ele deixasse esse cara escapar, esse pervertido poderia continuar mirando em Aura e Mare para sempre. Isso era uma coisa que ele certamente não podia deixar acontecer. Os gêmeos poderiam estar em um precipício perigoso dependendo da verdadeira força de Dessen, sobre a qual ele ainda não tinha certeza. Foi por isso que ele estava colocando em prática o que ele disse a eles com a mensagem. Ele com certeza mataria Dessen aqui, e não lhe daria chance de escapar. Foi por isso que Ainz não pediu ajuda aos gêmeos. A diferença de números foi um dos principais fatores que decidiram a vitória. A primeira coisa que Ainz faria se encontrasse um grupo de oponentes de força desconhecida que superasse seu grupo seria escapar. Ele deveria supor que Dessen faria o mesmo. Era melhor não fazer o inimigo perceber sua situação desvantajosa antes que ele pudesse criar uma oportunidade para eliminá-los. Então, não só ele não pediu a ajuda do gêmeo, mas ele nem mesmo convocou nenhum morto-vivo. Sua grande mentira sobre Dessen ter permissão para levar os gêmeos se ele fosse derrotado também foi pelo mesmo motivo. Ao restringir as ações de seu oponente, Ainz levou seu oponente a não querer deixar o campo de batalha e gradualmente o fez incapaz de deixá-lo, mesmo que quisesse. O que foi mesmo? Sim, o efeito sunk cost. O importante é se eu posso ou não fazê-lo acumular o suficiente. Espero que ele não veja através disso. Vamos apenas rezar para que ele não tenha muita experiência de batalha. Assustador. Ao ouvir Mare voz trêmula ecoando pelo colar, Aura imediatamente concordou. Assustador. Então a Insama pode ser tão assustador. Aura e Mare entenderam bem porque seu mestre estava intencionalmente lutando assim. Avaliar seu oponente, esse era provavelmente um de seus objetivos, mas não era o único. Ele estava apontando para um outro objetivo principal. Ele estava lentamente arrastando o oponente para baixo como areia movediça para impedi-lo de escapar e então iria para matar. Quando alguém deveria escolher escapar em uma situação em que não pudesse ler a saúde da outra parte? Havia várias opiniões sobre este tópico, mas excluindo casos como seus ataques serem completamente ineficazes no oponente, seria quando sua própria saúde ficasse abaixo de um certo limite. Então, e se a saúde deles permanecesse a mesma, mas era a mana deles que estava se desgastando? E se eles já usaram muito de sua mana até aquele ponto? E se eles sentissem que poderiam vencer com apenas mais um empurrão? Era da natureza de todos relutar em reduzir suas perdas, mesmo quando sabiam que era a coisa certa a fazer.
Era por isso que todos criavam suas próprias regras a partir de suas próprias experiências dolorosas e das informações que obtiveram dos outros. Isso significava que quando a experiência de batalha de alguém era escassa e as informações que eles tinham sobre seu oponente eram quase inexistentes, eles teriam problemas para decidir o momento certo para reduzir suas perdas. Seu mestre viu através desse ponto. Especialmente porque o oponente era um rei, alguém arrogante e inexperiente em lutar contra outros cuja força estava a par dele. Ele o estava empurrando para um ponto onde ele não poderia facilmente cortar suas perdas e escapar. Todas essas declarações vergonhosas foram um blefe. Embora seja rude chamá-lo de monstro, a Insama realmente é um quando se trata de uma batalha de inteligência, não é? O corpo de Aura tremeu levemente. É compreensível porque Demiurgo-san disse que ele é alguém acima dele. Mare também tremeu em sincronia. Também é incrível como ele está deliberadamente mostrando ao cara que ele está usando os pergaminhos. Tudo porque ele está tentando esconder sua própria força. Eles não podiam deixar de sentir medo pelas ações deliberadas que ele havia tomado. Eles também aprenderam muito ao mesmo tempo. Ambos sentiram como eram abençoados por ter alguém como ele de pé acima deles.